qual a sua opinião sobre o casamento tetrasexual? Meu Deus do céu, Tetra? heterossexual. O casamento, ele é um casamento heterossexual, né? Entre homem e mulher. Pelo menos é o casamento que o Código Civil apoia. As uniões homoafetivas, elas estão ocorrendo, estão acontecendo, sempre existiram e o que se está buscando agora é legalizar esses relacionamentos. Mas você acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não entrou em choque com a Constituição? Veja bem, ela não entrou em choque com a Constituição porque quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Mesmo a Constituição falando que o casamento é entre um homem e uma mulher? Mesmo entre uma mulher, porque na verdade ali é o casamento, a Constituição seguiu o padrão conservador, né? E ele não prestigiou o casamento entre o casamento homossexual, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora outra coisa, o fato dela ter atropelado o Congresso Nacional e o Senado, isso já não foi um ato inconstitucional? Não, não é inconstitucional, mas é um ato que deve ser evitado porque o Supremo Tribunal Federal ele estaria legislando e ele não tem essa atribuição que a própria Constituição não confere a ele. Quem tem que legislar é o Poder Legislativo, Agora o por fato, meio de medidas de leis provisórias, leis ordinárias, etc. outra pergunta aqui, o fato do governo ali ter indicado 7 ministros, isso aí não foi uma decisão do governo e não do Supremo? Veja bem, nós vivemos a tripartição de poderes, aquela proposta por Montesquieu, onde cada poder tem participação na formação do outro poder. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República com a aprovação do Congresso Nacional. Então você vê aí a participação dos três poderes. Na verdade, o poder é uno, as funções que são três, executiva, legislativa e judiciária. Então, na verdade, o governo tem sim uma parcela de contribuição maior, porque ele indicou um número maior de ministros. E certamente essa decisão, esse quórum que esse governo colocou no Poder Judiciário, na cúpula, no Supremo Tribunal Federal, certamente tem peso na hora de decidir a favor dessas questões, caso haja interesse do governo. Mais uma pergunta aí. O Senado, ou a Câmara, tem como revogar essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Existe algum meio para revogar isto? Veja bem, sim, a decisão do Congresso, a decisão do povo é uma decisão soberana. Se o povo votar uma lei e quiser uma lei que mude o entendimento do Supremo, a lei será mudada e o entendimento do Supremo deixará de prevalecer, porque o Supremo não tem a prerrogativa de legislar, ele tem a prerrogativa de processar e julgar. Mas uma pergunta, mesmo a população brasileira sendo totalmente contra esse tipo de casamento, isto já não é uma abertura para mostrar que o Supremo Tribunal ele agiu de uma forma até arbitrária? Eu não diria arbitrário, porque o Poder Judiciário ele tem as prerrogativas constitucionais e ele foi chamado a decidir, e até mesmo para mostrar a importância de uma possível morosidade do Poder Legislativo. Então, se o Legislativo não decidiu, o Supremo ele fez às vezes, né, de uma forma indireta e acabou julgando, mas ele realmente deveria ter deixado isso para que o Congresso Nacional colocasse esse projeto de lei em votação e assim procedesse. Aí eu acabei de falar com nada mais, nada menos do que o pós-doutor Kleber Veloso. Olha, gripado, né? Legal, o Kleber tem